página 347. Paramos no subtítulo Descartes e os Jesuítas. Então, há uma coisa que o senhor faz aqui que é extraordinário. O Henri entrou aí. Tal. Então, estamos começando só numa pequena introdução. Tudo bem, minha gente? Ó, Caio também. Estamos só entrando, fazendo uma pequena introdução. Tá certo que entraram agora, não é? Estou recuperando a semana passada, pequena história da filosofia, até Descartes em sentido tradicional, né? Agora, a partir de agora, a gente começa a desconstruir a ideia de epistemologia moderna no sentido cartesiano e hegeliano, a partir do ensaio de Dussel. Hoje nós vamos trabalhar da página 347 à página 354, o que eu intitulei, a partir de Dussel, da seguinte forma: Descartes e o limitado discurso filosófico da modernidade, segundo Henrique Dussel. Então, nós vamos trabalhar primeiro, seguindo bem a linha de Dussel, porque é fundamental o que ele faz aqui. Alguns dados biográficos relevantes de Descartes. Alguns dados biográficos relevantes de Descartes, por quê? Porque alguns dados dele indicam demais o que será a filosofia moderna, o que será a filosofia moderna em seu solipsismo, o que será a filosofia moderna em sua aporia, e, consequentemente, o que será a aporia de todo o pensamento moderno, que é fundamentar-se no eu, que não tem fundamento. Aqui para nós, não digo a ninguém, porque isso é segredo para a história da filosofia, viu? Mas pense numa coisa que não tem fundamento algum na filosofia, é o eu. Não é à toa que no século XIX, Marx fará a desconstrução ideológica dele e Nietzsche chamará de ficção. Talvez Nietzsche seja o mais radical nesse sentido, né? Ele chama de ficção. Tal. Uma ficção criada, claramente, por Descartes, porque não tem referente algum, né? Porque não se trata de um conceito que tem uma mediação com o real. Esse é o problema. O problema da palavra eu não é em si a palavra, é que ela não tem mediação com o real. E Descartes é o grande pai, não é, desse pensamento. Nós vamos ver como Dussel, na verdade, apresenta esse pensamento enquanto pensamento aporético. E veja bem, olha, eu sempre penso muito, porque eu não consigo não pensar como professor, né? Que é a minha atividade, é o que eu faço para viver. E muitos anos fazendo isso. Eu fui aluno, eu fiz filosofia moderna na graduação, eu fiz filosofia moderna no mestrado e ainda tive uma cadeira de quebra no doutorado. E é sempre a mesma coisa, é impressionante. Já virou uma espécie de mantra, né? Descartes, o empirismo inglês, o idealismo alemão. Descartes, o empirismo inglês e o idealismo alemão. Ironicamente, os três grandes paradigmas modernos aporéticos, completamente aporético tal. Se um vai para o extremo de uma razão sem mediação, o outro vai para o extremo do empírico sem nenhuma conexão enquanto reflexão. Esse será o caminho, né, do pensamento moderno. E pouco se reflete sobre isso. Quando eu digo refletir no sentido de voltar, né? Refletire, voltar no sentido do latim. Refletir é pensar criticamente sobre isso, né? Por que nós ainda estudamos isso? Como estudamos isso? Por quê? Então, por que não há perspectiva filosófica ou paradigma filosófico alternativo a esse modelo, seja ele cartesiano ou hegeliano, né, que consagraram enquanto história da filosofia? Então, o texto do Dussel, para mim, é uma primeira grande tentativa de sair dessa aporia. Para mim, o texto do Dussel apresenta, tanto na época do pensamento moderno, pensadores que seria alternativo a essa aporia, como que se seguiu depois, obviamente, em termos de filosofia não necessariamente ocidental, né? Então, basicamente, a aula de hoje vai ser essa, vai da página 347 à página 354, esse limitado discurso filosófico de Descartes sobre a modernidade, né? Aí, veja, da página 347 à página 349, é uma delícia de ler, Da página 347 à página 349 é uma delícia de ler. São dados biográficos de Descartes. Eu vou ler pequenas frases, pequenos parágrafos para você entender por que é importante, né, saber alguns dados da vida de Descartes. Para você entender o seguinte, do tipo, de fato, você não pode cobrar muito de Descartes, porque Descartes foi tão condicionado, digamos assim, na sua forma de pensar, que ele não podia imaginar Descartes pensando tradições indígenas, digamos assim, que o Colombo achava que descobriu e tal. Isso que eles, na Europa, chamariam de Novo Mundo. Não tinha condição de Descartes pensar o Novo Mundo. Não é? A formação de Descartes era uma formação muito limitada. E muito menos pensar aquilo que vai acontecer já no período em que Descartes vivia, que era a escravidão negra. Então, não tem como pensar isso. Não é? Eu diria o seguinte, olha, há um pensador
Aqui é uma pequena nota fora da curva, tá certo? Isso aqui não está em Dussel. É uma pequena nota fora da curva. Que é a seguinte, olha, há um pensador que, lamentavelmente, ou não estudamos na filosofia moderna, ou quando estudamos é muito pouco. Eu não sei se alguém aqui que fez história da filosofia moderna estudou esse pensador, que é um francês também, contemporâneo de Descartes, chamado Michel de Montaigne. Eu diria que é uma das poucas exceções a obra de Montaigne, por tudo, por tudo. É uma obra, inclusive, para mim, é uma obra absolutamente fora da curva no pensamento moderno. É por tudo. Primeiro, pelo título. A grande obra de Montaigne chama-se Ensaios, primeiro. Segundo, ela é composta toda como se fosse pequenos midrash, pequenas histórias, né? Um pouco mais longo, também não, mas uma composição que é quase um mosaico imenso, né? De pequenas histórias, é sobre a vida, sobre as pessoas, sobre selvagens, sobre o novo mundo, sobre inveja, sobre vaidade. É impressionante a forma desse livro, porque esse livro, ele durante muito tempo, ele foi inclassificável na história da filosofia. Não tinha como classificar um livro desse, porque é o oposto do modelo cartesiano, por exemplo. É o oposto dos escritos de um Locke, por exemplo. É o oposto dos escritos de um Berkeley. É o oposto dos escritos de um Hegel ou de um Kant, por exemplo. Então, os ensaios de Montaigne é uma coisa fora da curva. Montaigne é um dos poucos pensadores que se debruçou a pensar um pouquinho fora do modelo europeu. Mas, assim, são muito poucos naquele momento ali. E Descartes, sem dúvida nenhuma, é o eixo, né, o eixo central, né, desse momento. Aí veja o que vai dizer Henrique Dussel sobre ele, né? Henrique Dussel diz uma coisa, eu não sei se é maldade ou brincadeira, mas ele diz que Descartes é um menino criado pela avó. Tem toda uma lenda sobre isso, mas eu não vou perder meu tempo com isso, não. Mas ele diz isso, né? Depois, o que me interessa, na verdade, Descartes é estudado no Colégio dos Jesuítas, isso é importante, isso vai, sem dúvida nenhuma, vai ser um marco na filosofia cartesiana, né? Depois, a formação influenciar, eu diria, uma influência marcante, inclusive até o Dussel diz, até nos títulos das obras de Descartes tem a influência de Inácio de Loyola. Ora, vamos lá. Segundo Henrique Dussel, o que fez este Inácio de Loyola? Para quem não sabe, Inácio de Loyola depois virou um santo, e ele é fundador de uma companhia, uma congregação católica, um grupo católico interno à igreja chamado Companhia de Jesus, ou vulgarmente conhecido como jesuítas. Inácio de Loyola criou os jesuítas para quê? Veja o que diz Dussel. A Companhia de Jesus, ela foi fundada a partir de colégios para formar filosoficamente clérigos e jovens da nobreza ou da burguesia. Vou repetir aqui. Né? A primeira grande influência de Descartes, a primeira grande influência teórica e de formação de René Descartes foi os colégios fundados pelos jesuítas, né, sob orientação de Inácio de Loyola, para clérigos e jovens da nobreza ou da burguesia. Descartes pertencia a essa juventude da nobreza. Ora, como nasceu o concílio, como nasceu a Companhia de Jesus? Ela nasceu enquanto obra do chamado Concílio de Trento. O Concílio de Trento era, digamos assim, era a forma, os jesuítas deram a forma teórica do Concílio de Trento. Para vocês terem uma ideia, o Dussel tem uma notinha na página 16 que ele diz assim, explicando o que é o Concílio de Trento. O Concílio de Trento que, entre aspas, moderniza, racionalizando todos os aspectos da Igreja Católica. De fato, veja bem, o Concílio de Trento, ele foi um concílio, de fato, modernizador no século XVII. Modernizador. Só que ele veio para combater os protestantes. A questão era combater Lutero. Por isso que o Concílio de Trento ele é chamado de contra-reforma. Né? A contra-reforma. A contra-reforma na Igreja Católica chama-se o Concílio de Trento. Então, significa dizer, olha, Descartes tem influência dos jesuítas, da formação elitista para nobreza e burguesia e da contra-reforma. Eu não sei se veja bem, essas três características, mais uma que eu vou dar aqui, dá para entender o que vai sair da obra de Descartes, que é uma coisa que eu lamento imensamente, quando as pessoas têm aula sobre Descartes, ou vai direto ler o discurso do método, ou as meditações da alma, ou os estudos matemáticos dele, mas esquece, muitas vezes, de entender como Descartes produziu essas obras. Digamos, o que a gente chamaria de gênese
não é, do pensamento moderno cartesiano. A gênese do pensamento moderno cartesiano está em 4 coisas. Falta dizer um aqui, mas Dulce já elencou 3. Veja bem, Inácio de Loyola, o Colégio Le Flèche dos jesuítas, a formação para a nobreza e o clero é uma formação absolutamente elitista, e o quarto ainda está na página 347, que é o chamado exame de consciência individual, que era fundamental para a Companhia de Jesus, sempre foi fundamental, porque Inácio de Loyola era um militar, e ele trouxe a palavra exercícios militares para a vida espiritual. Então, assim, literalmente, são exercícios espirituais, né, o exame da consciência individual. Isso vai marcar absolutamente toda a filosofia de Descartes. E eu não acho que é só toda a filosofia de Descartes. Vai marcar toda a filosofia moderna. Olha, aqui está o fundamento básico do que a gente chamaria de ideologia moderna burguesa. Quando você escutar esse termo, ideologia moderna burguesa, a origem está exatamente nessa concepção de exame individual da figura de René Descartes e a sua obra, entende? Então, nesse sentido, a filosofia de Descartes, ela digamos assim, ela é, como diz Hannah Arendt, um ponto arquimediano, mas um ponto arquimediano em relação ao pensamento medieval. A virada, né, do pensamento medieval. Só que é uma virada do pensamento medieval para a radicalização daquilo que será chamado posteriormente de solipsismo. Se alguém tiver dúvida nesse termo, diga ou pense aí alguma coisa. Esse termo é fundamental para a filosofia moderna. Eu até diria, é o termo que melhor define aquilo que chamamos de filosofia moderna ocidental. Solipsismo. Se alguém tiver dúvida, diga, por favor, tá certo? Então, veja, esse exame de consciência individual é uma característica do solipsismo. Entendido? Observem bem, se alguém não tiver dúvida, anote aí, bote aí no chat alguma coisa e tal. Então, veja, então, essas observações iniciais, elas não são gratuitas. Veja, olha, Descartes se forma. Primeiro, Descartes está contemporâneo daquilo que Marx chamou de a formação primitiva do capital, tá certo? A origem primitiva do capital, a primeira formação do capital. Descartes passa a ser, mesmo que ele não fale de política, que ele não falar de política já é sintomático, que a sua filosofia é uma filosofia do método e não necessariamente uma filosofia política, mas, obviamente, a filosofia de Descartes ela é contextualizada, não é, nesse primeiro momento, né, na origem primitiva do capital. Ela é uma filosofia marcadamente solipsista no sentido de individualista. Consequentemente, ela é uma filosofia que ela não tem intersubjetividade. Por isso que eu usar a palavra impossível é um problema. Eu não usaria a palavra impossível, mas nas condições de Descartes digamos assim, era sem condição, era fora de chance, era fora da curva Descartes pensar tradições indígenas ou tradições negras ou qualquer coisa que você possa imaginar. Não tinha condição. Era uma filosofia, uma filosofia tão fechada na sua forma metodológica que ela, de fato, não consegue pensar. Eu vou terminar falando isso, porque está no finalzinho desse capítulo aqui. Ela é uma filosofia da não alteridade. Não há alteridade na filosofia de Descartes. Essa é uma grande contradição, né? Inclusive, Henri está estudando esse tema em Hannah Arendt, ele preste bem atenção. Não há alteridade de Descartes, é uma ilusão de alteridade a filosofia de Descartes. Há um outro ilusório na filosofia de Descartes. A filosofia de Descartes, eu vou dizer um chavão aqui, me perdoem, vocês sabem guardar segredo, guardem aí. A filosofia de Descartes é a grande filosofia burguesa. A grande filosofia burguesa ocidental é a filosofia de Descartes. Eu diria, a filosofia burguesa ocidental, ela tem 4 grandes momentos, 4 grandes nomes, 4 grandes homens, 4 grandes machos brancos livres. Descartes, Locke, Kant e Hegel. Eu diria, os 4 grandes paradigmas da chamada filosofia burguesa. Eu estou usando aqui um termo que eu peguei e chupei de Lukács, mas tudo bem, todo mundo diz que é um chavão. É um chavão, mas porque existe uma unidade nessas 4 filosofias enquanto pressuposto ideológico burguês. Mas, se alguém se chocar, paciência, guarda aí, depois a gente volta a falar sobre isso melhor. Mas saiba que o pensamento de Descartes, ele está exatamente na origem da chamada acumulação primitiva do capital. A primeira acumulação não é do capital. Mais na frente vai deixar isso transparente, translúcido, não tenho dúvida. Por enquanto, estamos ainda em alguns dados biográficos, né, do Descartes. Então, veja, o autor, ainda na página 348, ele vai dizer uma coisa que é muito importante, né?
Veja, essa frase de Dussel é perfeita. Você entender ela, você vai entender toda a lógica do pensamento de Descartes. Diz Henrique Dussel: era uma prática cotidiana do ego cogito, latim, né? Penso, o cogito pensante, né? E tal. Ego cogito. 2 pontos. Eu tenho autoconsciência de ter feito isto ou aquilo, que dominava disciplinadamente a subjetividade, ainda antes do calvinismo proposto por Max Weber como a ética do capitalismo. Repare, Descartes é anterior à ética do calvinismo. Significa dizer, há elementos da ética calvinista em Descartes, é isso que está dizendo. Apesar de Descartes ser católico, é bom deixar claro, Descartes era um católico, foi católico até o fim. Mas a Descartes, antes mesmo de Calvino, antes mesmo de Lutero, já tinha colocado o germe dessa subjetividade moderna, desse sujeito supostamente livre, desse eu livre, no sentido, aqui a citação de Dussel, de Weber, é proposital, e ele, inclusive, ele dá um exemplo, né, a partir de uma citação que ele faz dos exercícios de Inácio de Loyola. Está aqui, quem quiser ler, leia, eu não vou ler isso aqui, é um parágrafo, mas leiam, que complementa essa ideia, não é, no caso de René Descartes e tal. Recomendo que leiam a notinha 19, não pulem a notinha 19, não é extraordinário, então, que a obra dele vai citar o jesuíta Francis Soares como contraponto de Descartes. Eu acho que é importante, é uma outra metafísica, não deixa de ser uma metafísica, mas é importante, tal. E por fim, na página 349, há uma citação de Dussel, que eu vou ler um parágrafo final já, antes da nota, que é, sem dúvida nenhuma, uma grande síntese. Eu acharia tão bom que os alunos lessem, principalmente os alunos que fazem filosofia moderna na Universidade do Trabalho, ou em qualquer universidade, lessem esse parágrafo e pensassem muito nele, lessem mais de uma vez e pensassem. Eu vou ler aqui uma ou duas vezes, porque eu acho que é o núcleo central de tudo que eu disse até aqui, digamos assim, um momento de força desse texto de Henrique Domingo Dussel. Veja o que diz Dussel. O método que tomava a matemática como exemplar, repare, o método de Descartes tinha como base a matemática, né? Quer dizer, suponho que vocês saibam o que é matemática enquanto exercício geométrico, digamos assim. Figura geométrica é uma figura basicamente criada na imaginação, não existe referente na realidade. Por exemplo, uma figura geométrica é um triângulo, né? Se você procurar na realidade, não existe triângulo. Você pode procurar na realidade, você vai morrer de procurar e não vai encontrar. Você não vai encontrar na realidade quadrilátero, triângulo, losango, etc. e tal. Você não vai encontrar isso. Losango, inclusive, é uma loja. Você vai encontrar uma loja burguesa. Mas, assim, do ponto de vista da figura geométrica, não. Então, por natureza, figura geométrica é uma figura ficcional. Então, o método de Descartes era baseado, obviamente, na matemática. Ele era um matemático. Era um dos temas que eram discutidos apaixonadamente nas aulas dos jesuítas. Estes, como é evidente, são provenientes do sul da Europa, da Espanha, do século XVI, do Mediterrâneo virado recentemente para o Atlântico. Eu vou repetir, porque, olha, essa sutileza de Dussel é absolutamente fundamental para você entender o que é a filosofia moderna enquanto ideologia. Vamos lá. Estes, como é evidente, estes jesuítas, pensamento jesuíta, o pensamento ocidental, como é evidente, são provenientes do sul da Europa, primeiro, de Espanha, do século XVI e do Mediterrâneo virado recentemente para o Atlântico. Virado recentemente para o Atlântico. Veja bem, aí veja as questões colocadas por Dussel, que para mim é fundamental, é o mais importante desse capítulo aqui. Aí diz Dussel, não terá, então, o século XVI algum interesse filosófico? Não terá Descartes o fruto de uma geração anterior que preparou o caminho? Não haverá filósofos ibero-americanos modernos anteriores a Descartes e que abriram a problemática da filosofia moderna? Dussel está dizendo o seguinte, quem canonizou que Descartes é um filósofo moderno foi um europeu chamado Hegel. Mas, de fato, só existia pensamento na Europa? De fato, fora da Europa não existia vida intelectual que não correspondesse somente à Europa, mas existia alguma vida intelectual? Quer dizer que, por exemplo, a tradição africana, que é anterior
que é muitíssimo anterior ao Ocidente moderno, que é muito novo, que é chamado mundo novo, não tinha pensamento algum? Pense a China, por exemplo, a Ásia, e em particular a China, antiquíssima. Então. Agora, isso é um problema quando a gente estuda filosofia moderna, porque canonizamos e nos acomodamos de maneira preguiçosa ao modelo hegeliano de história da filosofia, que é muito cômodo, esquemático, é cômodo, é fácil, e de um modo geral aquilo ali é repetido, e repetido vira uma verdade, e os alunos referem sobre isso, comentam sobre isso, faz prova sobre isso, faz trabalho sobre isso, acreditam nisso, que é pior, né? Acreditam nisso. E não colocam, pelo menos, uma questão. Porque eu não acho que não devemos ler Descartes, não é isso que eu estou propondo aqui. O Dussel leu Descartes, né? Então é importante ler. Agora, veja, tem até uma piada, eu vou contar uma piada aqui que eu vi, eu vou contar uma piada que eu vi. Eu fui poucas vezes à Universidade de São Paulo, quando eu fiz meu doutorado, eu fiz uma disciplina lá, com um professor que eu admiro muito, admiro. Para mim é um dos melhores professores da Universidade de São Paulo de filosofia, que é um professor chamado Frank Leopoldo Silva, não sei se vocês conhecem esse homem. Eu acho um grande homem, uma grande figura, um grande professor, um homem muito inteligente, um homem muito humano, raro na USP. Inclusive, ele é uma exceção na USP, ele é um ponto fora da curva na USP, né? E aí eu fui fazer uma disciplina com ele, né? E uma vez eu entrei num desses banheiros lá do departamento, lá onde os alunos entram na filosofia, e tinha uma brincadeira, não sei se vocês sabem, o nome de Descartes é escrito Descartes. Ele é escrito Descartes, né? Aí estava no banheiro, assim, era uma tentativa de poesia, porque eu não sei se é poesia, sei lá, era uma tentativa de poesia, que é assim, dê asas à imaginação, 2 pontos, Descartes, Descartes, Descartes e Descartes. Ficou legalzinho, né? Ficou bonitinho, né? Dê asas à imaginação, 2 pontos. Descartes, Descartes. Descartes em português e Descartes é igual, escreve da mesma forma. Eu achei primeira jogada legal, né? Então, a tentativa de poesia, né? Numa letra, no lápis grafite negro. De asas à imaginação, 2 pontos, Descartes e Descartes. Aí no outro dia eu fui no banheiro, aí alguém colocou em vermelho, 2 pontos, mas leia primeiro. Eu achei legal. Mas leia primeiro. Tal. Então, assim, eu acho que é isso. Eu não estou dizendo que a gente não leia Descartes, né? Mas é importante o seguinte, entender que, veja bem, as questões que Dussel coloca a anterioridade desse pensamento, a ideia que se tinha de humanismo moderno, será que, na verdade, só tinha Descartes, só tinha o Renascimento europeu e tal? O que Dussel está querendo dizer é o seguinte, olha, existia vida intelectual fora da Europa, é isso que Dussel quer dizer. Ele vai provar nesse texto aqui. Tinha vida intelectual fora da Europa, existia filosofia fora da Europa. Agora, não existia uma filosofia como os europeus faziam, porque é bom deixar claro, a gente acha que a filosofia que os europeus faziam é a única do mundo, porque ela se diz universal. O universalismo europeu é abstrato. Todo mundo sabe disso, já virou piada. O universalismo é abstrato. Então, eu vou dizer, os europeus fazem uma forma de filosofia, não a única forma de filosofia. Isso, quem deita e rola atualmente é o objeto do amigo Daniel aí, o Achille Mbembe. Mbembe deita e rola com isso. Inclusive, um dos últimos textos dele sobre o fim do humanismo, ele volta exatamente a essa concepção abstrata de humanismo burguês, né, criada por esse pensamento moderno. Então, veja, as questões que Dussel coloca aqui, mais a notinha que ele faz, olha, tem uma notinha na página 21, que ele cita, inclusive, o que já era praticado no México em 1553. Eu não sei se vocês leem, não dispensem as notas de Henrique Dussel, viu? Dussel é daqueles filósofos que a nota é fundamental, a nota não é apêndice, né? Digamos assim, ela é uma extensão do texto que não deveria estar no corpo do texto, né? Leiam, por favor, a nota 21, vocês vão entender o que eu estou dizendo. A nota 21, ela é altamente ilustrativa, tá certo? Porque Descartes vai dizer, já havia algo no México, já havia. Então, assim, o próprio o chamado Novo Mundo, né, ele estava começando a desabrochar aqui muita coisa, né? Obviamente, ainda muito marcado por essas populações que maldosamente foram chamadas de pré-colombianas, né? Para você ter uma ideia, os Incas eram um verdadeiro império. Os astecas, porque às vezes nós pensamos as populações indígenas apenas pelo Brasil, mas você precisa pensar o que é a figura, digamos assim, indígena do incaico do asteca fora do Brasil. O Brasil não conheceu, né, a tradição. A arte, por exemplo, incaica é importantíssima. Eu acho que ajuda muito, olha. Uma das coisas que eu queria muito conhecer era o México, porque o México, o Dussel morou muito tempo no México, né? O México tem um grande filósofo latino-americano, que nada no Brasil dele, eu não conheço uma obra dele traduzida em português. Não, tem uma obra dele traduzida em português, para não errar, tem uma obra, chamada Leopoldo Zéia.
Zea, Leopoldo Zé. É o grande pensador mexicano, né? Ali da casa dos anos 50 em diante, do século XX, né? E Zé fala muito de como você não consegue compreender uma filosofia na América Latina se você não viaja por os lugares onde populações antiquíssimas viveram e legaram para nós uma arte, e legaram para nós uma sabedoria. Eu não sei como é que a gente fala de filosofia latino-americana sem conhecer as tradições maias e astecas, por exemplo, sem conhecer as influências, as consequências e, principalmente, a herança incaica, maia e asteca, né, na nossa tradição e tal. É só um exemplo, né, que o Zé dá, que eu acho importante, e que será retomado por um filósofo marxista que eu admiro muito, não é, dos anos 30, chamado José Carlos Mariátegui, também. Então, assim, há toda uma tradição, principalmente no século XX, que se propôs a pensar a América Latina a partir da América Latina, não é? Enquanto formação intelectual, enquanto mundo acadêmico, enquanto as primeiras universidades, etc, etc, etc. Então, assim, só para tentar qualificar aqui que Descartes não é necessariamente o único, e essa é a tese, não é, do Henrique Dussel. Agora, a partir daqui, e a partir da página 350, quando Dussel vai estabelecer uma relação entre o ego cartesiano com uma certa tradição filosófica, né? Dussel, a partir de alguns comentadores, descobre o óbvio, né? Que é a ideia desse ego cósmico. Ele já estava em Aristóteles, na sua Ética Nicômaco, que ele cita literalmente, e já estava em Agostinho nas suas confissões, né? E depois em Descartes. E ele vai, obviamente, demonstrar uma certa. Qual é, de certa forma, a diferença de Descartes para essa tradição anterior a ele, consequentemente, e principalmente o que de fato foi esse ego cogito, como o que ele diz aqui, novo paradigma moderno, e o Dussel coloca entre aspas. Não sei se você observa no título, na página 350, novo paradigma moderno está entre aspas. Veja, depois dele citar, ele faz uma citação da Ética Nicômaco de Aristóteles, que está na página 350, porque ser é sentir e pensar, não é uma citação que está aí do Aristóteles. Depois, ele fará uma citação de Santo Agostinho, da Cidade de Deus, do capítulo 11, e das Confissões e da Trindade. São os três textos onde aparece a noção do ego, não é, em Santo Agostinho. Tá? Ele diz, na página 351, diz Dussel, pode dizer-se, então, que Descartes certamente tinha lido e se tinha inspirado em Agostinho de Hipona. Se eu me lembro bem, Carlos colocou essa questão na semana passada, não foi isso, Carlos? Tinha colocado essa questão na semana passada, né? Aí é Agostinho. Que não retira o sentido profundo e a novidade do seu argumento. Significa dizer, apesar de Descartes beber em Agostinho, era aquilo que eu tinha dito semana passada. Ele tem a sua originalidade nessa temática, tá certo? Que não só refuta o cético, mas também que funda a subjetividade nela própria. Pronto, essa é a grande questão. Essa é a grande novidade de Descartes. Funda a subjetividade nela própria. Intenção completamente ausente em Agostinho, que afundava em Deus, foi aquilo que eu disse a Carlos semana passada. A diferença fundamental entre Descartes e Agostinho no caso da subjetividade. Agostinho, em última instância, fundamenta a subjetividade em Deus. Veja, Agostinho tem uma frase que é célebre, que é assim, isso tá nas Confissões. Deus é mais íntimo do que meu próprio íntimo. Eu queria dizer, Deus é o fundamento último da minha subjetividade. Isso é Agostinho. Não havia dúvida para Santo Agostinho em relação a isso. Veja, em Descartes, Deus só aparecerá na terceira parte do discurso do mérito, como, digamos assim, como garantia legisladora, né, para que não sejamos enganados pelo gênio maligno. Mas, inicialmente, Deus não aparece. Então, significa dizer, a subjetividade é isso que diz Dussel, ela fundamenta-se nela mesma, né? E aí há uma nota muito boa sobre isso, né, tirada de um filósofo católico do século XX, chamado Etienne Gilson. Etienne Gilson, importantíssimo Gilson. Para mim, é um dos maiores pensadores católicos do século XX, medievalista, tem uma tese de doutorado. O melhor livro sobre Santo Agostinho do século XX é desse homem, um livro de mais de 500 páginas. O cara escreveu. Olha, um ser humano que escreve 500 páginas sobre Santo Agostinho, ele está no céu. Não tenha dúvida. O senhor não pode ir para o inferno, porque, sinceramente, é uma coisa que eu vou lhe contar. É uma fé muito forte, muito violenta. Esse, de fato, era violentamente cristão, né? Então, assim, o Etienne Gilson, ele é o maior conhecedor de Santo Agostinho do século XX. Ninguém escapa disso, né?
Quem tiver dúvida, pergunta ao professor Nilo, do mestrado Nilo. Nilo conhece bem isso. Mas eu sei que é Gilson. Eu li Gilson e tenho aqui uns livros dele. Grande medievalista e tal. O Dussel cita ele de propósito, para mostrar qual é o fundamento, né, da chamada subjetividade moderna. Pronto, agora aqui, a partir daqui, começa mesmo o que eu chamaria de consequências filosóficas do código cartesiano, do ego cartesiano, disso que a gente chama de paradigma da subjetividade moderna. Aqui vai ficar mais, eu acho, mais translúcido para todos, né, tal. Pronto, saindo dessas leituras até a página 352. Na página 352, Dussel faz uma síntese brilhante, brilhante, né? Vamos lá. Primeiro, existe uma ligação entre o solipsismo, esse pensamento do eu centrado em si mesmo, literalmente solipsismo é isso, o eu centrado em si mesmo, e a lógica burguesa de pensar e agir. Primeira coisa. Entenda, isso é, digamos assim, um elemento central para entendermos a lógica do pensamento moderno, segundo Dussel. Com isso, Dussel elimina qualquer possibilidade, veja, ao falar de solipsismo como sinônimo da lógica burguesa do pensar e do agir, ele elimina completamente qualquer possibilidade de uma intersubjetividade séria, verdadeira. Significa dizer, olha, tudo que não é branco e burguês é expelido como inferior. Entendas? Tudo que não é branco e burguês é expelido como inferior. Veja, essa lógica, minha gente, é o que tem de mais importante para compreendermos na filosofia moderna, e ela ficará ainda mais visível para todos se continuarem no curso até o fim, quando nós lemos os 2 capítulos primeiro do livro A Contra-História do Liberalismo de Losurdo. Porque você tem que entender o seguinte, a grande questão nossa aqui nessas aulas com Dussel e Losurdo é tentar compreender por que, por exemplo, a escravidão não foi tema da filosofia. E não dá para aceitar, não, porque é um tema econômico, um tema político. Não é isso. Os filósofos tinham escravo, então não é isso. Então, assim, existe uma razão ideológica de fundo que é importante saber. Ou porque, por exemplo, a figura do indígena, ele foi tão problemático na cultura ocidental, tão problemático digamos assim, criou fantasias e fantasias a partir do século XVI, XVII e XVIII sobre a figura. Olha, de Descartes a Rousseau, a figura do indígena será fascínio do pensamento europeu, o bom selvagem, o selvagem puro, aquelas pessoas com as suas vergonhas de fora, pele vermelha. Os nomes variaram sobre essa figura, mas nunca, na verdade, houve uma predisposição de compreender, digamos, como populações, como nações, por exemplo. Então, seja o negro ou o indígena, eles já eram descartados como inferiores a priori. Já eram descartados. Por quê? Porque nesse solipsismo ocidental europeu, na sua forma de pensar e agir, não há espaço para esta, eu vou usar a palavra que eu só queria usar no final, para esta alteridade. Não há alteridade aqui. Isso é importante porque Dussel é estudioso do filósofo. Aí, o primeiro ponto fora da curva foi Montaigne. Agora eu vou fazer o outro ponto fora da curva que não está aqui em Dussel, mas esse foi estudado muito por Dussel, eu diria. Na América Latina, eu acho que quem primeiro descobriu esse filósofo entre nós nas Américas é um filósofo. Ele morou muito tempo na França, porque ele teve a família perseguida pelo nazismo, era um judeu, mas ele não é nem francês nem alemão. Não sei se é iugoslavo ou esloveno. Eu sei que ele é daquela região do leste europeu, chamado Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas. O grande tema de Emmanuel Levinas tem um livro importante. Eu li pouca coisa dele, assim. Eu li mais por orientação de Dussel, mas li um livro dele famoso, que é o mais importante, chamado Totalidade Infinita. Olha, se alguém nunca leu nada de Levinas e quer ler alguma coisa, eu recomendo esse livro, se quiser. Se não, não é que é obrigado, mas se quiser. É um filósofo judeu do século XX, Totalidade Infinita, ele é considerado o livro mais importante para tratar da categoria alteridade. Né? Levinas é o filósofo que vai corrigir principalmente Heidegger. Levinas vai dizer, Heidegger disse que há um esquecimento profundo em toda a tradição ocidental e por isso não houve uma metafísica, que foi o esquecimento do ser. Levinas vai dizer, o erro de Heidegger foi imaginar que o ser é a filosofia primeira. Primeiro, é um erro. Segundo, não houve esquecimento do ser na cultura ocidental. O que houve foi esquecimento do outro.
Essa é a grande tese. É a tese mais poderosa de Levinas. O que houve na cultura ocidental não foi esquecimento do ser, foi esquecimento do outro. Enquanto a alteridade não foi filosofia primeira, mas o logos abstrato foi a filosofia primeira, o ser existiu enquanto categoria abstrata. Mas o outro, esse não existiu. Por quê? Porque só podia existir o único, identitariamente se autodefinindo, que era o europeu branco. Autodefinindo-se identitariamente. Dois pontos. O homem branco europeu. Significa dizer, tudo que não é branco europeu é visto como o outro não ser, diz Levinas. Veja que tese poderosa da porra. Eu acho uma tese poderosíssima. E é por isso que esse homem é muito pouco estudado por aqui, né? Entre nós é muito pouco estudado e tal. Tem uma professora na UNIT que ela fez um doutorado de Levinas, a professora Carla. É pena que ela não está aqui entre a gente. Carla estudou Levinas. Ela tem um trabalho sobre Levinas, ela saca de Levinas. Mas Levinas é muito estudado no Brasil, mais pelo pessoal do Sul, por conta da influência do Henrique Dussel. Dussel tem um trabalho sobre Levinas muito bom. Porque o que é que Dussel fez? Dussel fez o seguinte: Dussel pegou a categoria de outro de Levinas e fez o que Levinas não fez, que é dar nome ao outro. O outro dusseliano é o índio, é a mulher, é o negro, é a negra, é o pobre, é o oprimido. Que é esse outro, pluralmente falando, que está fora da filosofia. Essa é a tese de Dussel, né? A grande tese. É por isso que Dussel fala numa filosofia da libertação. Que é uma filosofia que tem que se libertar exatamente do ser. É uma filosofia que tem que se libertar de uma falsa ontologia, que na verdade é isso mesmo, foi o que nós tivemos no sentido levinasiano, foi uma falsa ontologia. Agora, vocês podiam perguntar, mas Humberto, a gente estava falando de Descartes, tu entrou em Levinas, onde diabo nós estamos? Vocês não entenderam, não? Eu não saí da filosofia moderna. O fundamento da crítica de Levinas é a filosofia moderna. Levinas não vai criticar Platão e Aristóteles. Levinas vai criticar a filosofia moderna. Porque é a filosofia moderna que canonizou uma metafísica da subjetividade que nega o outro. Ponto. Entenderam ou não? Aqui eu paro, porque eu ainda tenho, digamos assim, eu ainda tenho uma síntese para falar da ausência da alteridade e do diferente. Mas eu não queria avançar muito ainda agora, não queria chegar na categoria diferente e alteridade ainda, porque eu queria ver se vocês estão compreendendo esse movimento da biografia de Descartes, das categorias de Descartes, da crítica de Levinas à filosofia moderna e da crítica de Dussel. Beleza? Eu queria dar uma paradinha para ver se há alguma questão, algum complemento, alguma que vocês leram, ou como vocês leram. Olha, eu parei na página 352, na breve síntese que Dussel faz, citando um filósofo alemão chamado Karl Otto Appel. Alguma dúvida? Veja aí se há alguma coisa. Vocês podem falar ou colocar no chat, fique à vontade. E aí depois eu avanço mais um pouquinho, tal, e fecho esse momento aqui, tá certo? Então, alguma dúvida? Beleza. Renata falou que tá de boa. Veja, estão compreendendo o movimento daquilo que chamamos na academia, nos cursos de filosofia moderna, tá compreendendo isso? Por que Descartes é o centro disso? Por que Descartes é considerado o pai da filosofia moderna, para além do que disse Hegel? Descartes não é pai da filosofia moderna apenas porque Hegel disse, também, mas não só. Né? Há uma obra, há um argumento que faz com que ele seja moderno. Há uma obra, há um argumento que é contemporâneo à acumulação primitiva do capital. Significa dizer, os primeiros momentos do Capital são contemporâneos da filosofia de Descartes. Então, a filosofia de Descartes, enquanto filosofia solipsista, ela é anteparo ideológico para essa acumulação primitiva do capital. Uma das características do capitalismo é o individualismo, vocês sabem disso. Uma das características do capitalismo é o individualismo insano. Hoje, ele está no grau mais insano que nós podemos imaginar. Não vou poder chegar ao neoliberalismo, mas é insano o individualismo. Chega a ser, eu vou usar um termo filosófico para não sair da filosofia, chega a ser aporético. Vocês vão perceber que a filosofia de Descartes é uma filosofia aporética, porque o individualismo moderno, ele é aporético.
Ele é contra a vida, pô. É isso, é uma coisa absurda. A categoria que está ausente da filosofia de Descartes é a categoria vida. Vocês só observaram, o homem é um canis pensante, o ser humano é um canis pensante. Isso não leva a algum lugar. Não. Nós somos apenas uma res cogita e uma res extensa. Res extensa. É isso que nós somos para Descartes. Nunca observaram, não? Vocês nunca pensaram nisso quando leram isso com os seus professores e professoras de filosofia moderna? Então, veja, não, a palavra máquina é chave, Descartes. É chave. Nós somos uma máquina. É isso. Descartes é o filósofo maquínico por excelência. Não no sentido deleuziano, mas no sentido moderno, de máquina mesmo. Máquina no sentido do que vai ser a máquina a vapor, a máquina de teatro, etc. É nesse sentido mesmo, cara. É nisso. Nós somos apenas uma máquina pensante. O que nos diferencia dos outros é que somos pensantes, é uma máquina pensante. Um caniço pensante. Vocês não acham que isso, me deixa uma. Isso forma pessoas. Eu sempre acho, maldosamente, isso forma pessoas, isso forma um comportamento, isso forma discurso, né? Então, veja, o Dussel, ele cita na página 352, que eu até anotei do lado do meu texto, o que eu chamo de síntese, né? A partir de uma citação que ele faz de um filósofo chamado Karl Otto Apel. Eu não sei se você já ouviu falar nesse filósofo. Veja aí, está aí na citação, Karl Otto Apel, Karl-Otto, 2Ts, Apel. É um filósofo alemão que foi herdeiro da tradição frankfurtiana, depois rompeu. Esse cara tem um livro já em português, que é o livro mais importante desse homem, chama-se A Transformação da Filosofia. Vou repetir, porque esse livro tem tradução em português há uns 10 anos, pela editora Loyola, em 2 volumes assim, duas maçarocas dessa grossura, da editora Loyola, da coleção Filosofia, chamado A Transformação da Filosofia. É uma grande história da filosofia. Eu diria até que é uma tentativa de fazer uma outra história da filosofia. Ele é um alemão, mas é um alemão que dialogou com a América Latina, dialogou com o pensamento de Dussel. É um alemão extraordinário esse Karl Otto Apel, tão bom que é pouco lido no Brasil. Apel tem um livro chamado A Transformação da Filosofia, que é de onde Dussel faz uma citação dele indireta. A citação é mais ou menos assim, é uma paráfrase. Na verdade, não é citação, porque não está tudo em aspas. É uma paráfrase, a gente chama de paráfrase. É a seguinte: descobri assim um novo paradigma filosófico que, ainda que conhecido na filosofia anterior, nunca tinha sido usado num tal sentido ontológico redutivo. Veja, aqui Descartes aparece como uma ontologia redutiva, no sentido de redutora, não de ampliadora. E aí continua. A metafísica do ego individual moderno, repare as palavras. A metafísica do ego individual moderno, o paradigma da consciência solipsista, iniciava sua longa história. Vou repetir. Se vocês compreenderem isso, vocês vão compreender toda a filosofia moderna. A alavanca da filosofia moderna está aqui. Por isso que o idealismo alemão adora a palavra eu, o eu de Fichte e o eu de Schelling. Vou repetir, repare o que ele diz aqui, ó, na página 352. A metafísica do ego individual moderno. O paradigma da consciência solipsista iniciava sua longa história. A citação é de Karl Otto Apel. A metafísica do ego individual moderno, o paradigma da consciência solipsista. Então, o ego individual moderno é a consciência solipsista. Significa dizer, não é uma consciência para fora, mas é para dentro. Ela não se expande coletivamente. Ela não tem dimensão comunitária. Ela não tem dimensão coletiva. Ela não pensa comunitariamente como pensam os africanos, por exemplo, como a filosofia Ubuntu pensa, por exemplo. Não pensa como a filosofia chinesa na temporalidade. Ela pensa a partir do ego. A partir do ego. A partir de um sujeito egóico, logo solipsista. Não há um outro. Não há um outro. Então, veja, uma geração dessa, tão convicta do seu egocentrismo, quando ela encontrou um outro negro, quando ela encontrou um outro pele vermelha, foi uma aberração. Para eles era uma aberração. Entende? Para eles era uma aberração. Eles não sabiam o que era aquilo, entre aspas. Inclusive, o termo aquilo aparece nas cartas de Colombo. Era aquilo, o índio era aquilo. Eu não sei o que é aquilo. Eles têm cabelo como a gente, têm pele como a gente, tem, mas eu não sei o que é aquilo. Tem tudo como a gente, mas não é, entre aspas, a gente.
Entenderam? Isso é absolutamente fundamental. Isso está nos diários de Cristóvão Colombo, né? Veja, o que eles disseram para as populações indígenas vai ser dito, minha gente, para a população negra. A tese de que o negro não tem alma é do século Descartes. Não sei se vocês sabem disso. Isso não é brincadeira, pô. Isso é uma coisa absolutamente séria no pensamento moderno. Né? A partir do Papa Paulo III. E isso foi dito em documento oficial para justificar a escravidão. Porque qual era a tese do Papa? Era o seguinte: o negro não tendo alma, havia um acordo entre o senhor proprietário com a igreja. O senhor escraviza o negro e a igreja o batiza. Ao batizá-lo, restitui a alma a ele. Era lógica, uma lógica teológica perversa, inclusive. Então. Foi a justificativa para a escravidão, inclusive. Né? Porque para a igreja católica era um problema escravizar seres humanos, já que Jesus era universal. Jesus dizia que entre os cristãos não pode ter escravo e livre. Todos somos um em Jesus. Estava claro, o cristianismo era contra a escravidão do Império Romano. O cristianismo, na sua origem, é anti-escravista. Ora, os papas sabiam disso, só que é o seguinte, a escravidão negra moderna era uma peça fundamental do capital, e a igreja não podia ir contra o capital, porque ela dependia dele também. Então, ela tinha que encontrar um arremedo ideológico, e ela encontrou um arremedo ideológico. Negro não tem alma. Para você ter uma ideia, isso que eu estou dizendo aqui de maneira muito simplória, isso foi argumento, entre aspas. Isso foi argumento racional. Sabe o que significa isso, meus caros? Você tem uma ideia? Então, não se trata só, eu sempre digo publicamente isso, não tenho nenhum problema em dizer, não se trata, no caso, para nós, das Américas, de uma herança escravista. Não é só herança escravista, é uma herança da ideologia que destituía o negro da sua condição de humano. É mais do que uma ideologia escravista, entendeu? Você destituía disso. Não ter alma significa dizer, o negro não tinha ego. Não tinha subjetividade, é isso, foi destituído de subjetividade. Significa dizer, ao ser destituído de subjetividade, ele virava uma peça. É isso. Então. Veja, e isso, aí você diz, mas o que tem a ver com Descartes? Estou dizendo a vocês que isso está na origem da filosofia moderna. A filosofia de Descartes pertence a esse período. Ela é anteparo ideológico neste período. E isto é o chamado pensamento moderno, segundo Henrique Dussel, e eu pessoalmente concordo integralmente com isso. Significa dizer, aí eu fazer um pequeno arremate a partir de Apple e Dussel. Do século XVI ao século XIX, e depois vocês vão entender por que eu paro no século XIX, e o século XIX vai ser o primeiro século onde terão pensadores que vão radicalmente questionar isso, e um deles é Karl Marx. Do século XVI ao século XIX, nós temos a construção do chamado sujeito egóico moderno. Então, do século XVI em diante, nós teremos a construção na filosofia, significa dizer, nos filósofos. Eu estou falando aqui de Descartes, eu estou falando aqui de Locke, eu estou falando aqui de Berkeley, eu estou falando aqui de Hume, eu estou falando aqui de Kant, eu estou falando aqui de Schelling, de Fichte e Hegel, que é a construção do sujeito egóico europeu moderno, em sua autoconsciência. Quer dizer, centrado em si mesmo. A construção. Então, o grande paradigma da chamada filosofia ocidental europeia moderna é exatamente a construção desse sujeito egóico centrado em si mesmo. Um pensamento sem intersubjetividade. Significa dizer, um pensamento sem o diferente. Filosofia ocidental não pensa a diferença. Filosofia moderna ocidental não pensa a diferença. Na filosofia moderna ocidental não há o diferente. Por quê? Porque não há intersubjetividade. Só é possível haver intersubjetividade quando há o diferente. Sem o diferente, não há intersubjetividade. Veja, eu não sei se vocês estão pegando aí, já de relance, as definições desses termos, são propriamente filosóficos. Inter é entre. Inter é entre. Significa dizer, intersubjetiva entre as subjetividades. Quando eu, Romero, enquanto homem branco, ocidental, não reconheço a subjetividade de um negro, não há intersubjetividade entre eu e ele. Entende? Quando eu, Romero, homem branco ocidental, não reconheço a subjetividade de um índio ou de uma população indígena, não há intersubjetividade entre eu e ele. Significa dizer, se eu for superior a eles, eu vou dispor deles. Entende isso? Isso é fundamental, minha gente. Olha, isso é categoria. Eu não estou de brincadeira, isso é categoria.
Isso marcou a cultura ocidental. Para você entender, eu estou aqui tentando evitar isso, mas se vocês lerem assim, paciência, é isso mesmo. Eu estou tentando chegar nas origens filosóficas do racismo. Eu estou querendo chegar nas origens filosóficas do colonialismo. Eu estou querendo chegar nas origens filosóficas do preconceito. Estão entendendo isso? Agora, eu estou fazendo isso indiretamente, maldosamente, porque eu não estou nem entrando, eu não estou dizendo isso. Eu estou apenas aventando aqui. Eu queria entender filosoficamente como se chega desse diabo, disso aí. Renata disse isso mesmo, Renata. Inviabiliza a alteridade. Pronto, a frase de Renata é perfeita. Inviabiliza, porque não é só não ter alteridade. Boa a palavra que Renata usou. Inviabiliza. Inviabiliza significa dizer, não torna viável. Não há viabilidade entre a subjetividade egóica moderna e a alteridade. Não há. Porque o que há, na verdade, é controle e dominação, né? Como dizia Henrique Dussel, ontologia é dominação. Pô, que frase maravilhosa, eu adoro essa frase de Henrique Dussel. Ontologia é dominação. Ontologia é dominação. Por quê? Porque é a concepção do ser egóico sobre o outro. Logo, a universalidade da ontologia é uma abstração, pô. É abstrata. A universalidade abstrata. É como diziam os latinos, flatus voices, apenas fato da voz. Então, nesse sentido, é um pensamento sem intersubjetividade. Ou, como disse Renata, que inviabiliza a subjetividade. Obviamente, por quê? Porque não tem diferença. Não há o diferente. E isso eu acho fundamental, não há o diferente. Significa dizer, a filosofia moderna ela é uma filosofia, minha gente, sem o diferente. Agora, vocês podiam dizer, mas, Homero, eu não compreendi bem quando eu fiz filosofia moderna. Só é você pensar, você faça um exercício de pensamento, como foram as aulas de filosofia moderna que você teve. Moderna 1 e 2, tanto faz. Imagine, os alunos perdem um tempo enorme com um filósofo que você poderia ter apenas uma aula com ele, não precisar ajudar mais nunca, chamado Leibniz. Como é que se perde tempo com uma figura como Leibniz? Eu fico pasmo com isso, cara. Pasmo, assim, não posso fazer nada, porque são opções acadêmicas, tá? Eu não vou me meter nessa merda, mas, sinceramente, como se perde tempo com um filósofo tão inútil, racista, proto-fascista, paciência, né? E não perceber isso, que é mais grave, estudar e achar que isso é grande coisa. Tal. Então, assim, o cara que você vê um obra chamado Monadologia, já para mim, já me surpreende para não ler. Não há nada mais fechado, mais egóico, mais intransparente do que mônada. Vamos ver a etimologia dessa desgraça. Então, assim, eu acho uma pena. Paciência, né? Deus é mais, continue. Mas, olha, é um pouco o núcleo da filosofia moderna, essa gente. Descartes, Leibniz, tal. É claro que, se vocês me forçarem a barra, eu vou ver algumas exceções. Por exemplo, se eu fosse dar filosofia moderna, eu evitaria esse e procuraria os mais amenos. Por exemplo, Spinoza, que eu acho interessante. Eu acho Spinoza um pontinho fora da curva. Eu acho Pascal um pouquinho fora da curva. Eu acho Montaigne um pouquinho fora da curva. Se eu fosse obrigado a ensinar só os europeus, tá certo? Se eu botasse um revólver na minha cabeça, ou você dá aula de europeu, ou morre, ou perde o emprego, então, aí tá certo, eu vou ensinar os europeus. Eu escolheria esses europeus. Assim, até são mais agradáveis na escrita. A ética de Spinoza é interessante, os ensaios de Montaigne é interessante, e os pensamentos de Pascal são interessantes. Repare, olha os títulos. Spinoza é ética. Pascal é pensamentos. Montaigne é ensaios. Vê que coisa. Pô. Só os títulos já agradam. Repare, quando você sai disso, o discurso do método, meditação da alma, não, crítica da razão pura. Olha os nomes, até o nome faz medo, cara. Assusta criança isso, cara. É assustador. Então, assim, eu prefiro esses nomes mais modestos, tipo ensaios, ética, ou pensamento. Pascal é delicioso. Pensamento e tal. Pascal é delicioso, não. Até Nietzsche gostava de Pascal, mas. Então. Veja, então, para terminar, eu tenho aqui só um resumo. São o que eu chamo de, a partir de Dussel e de Karl Apel e de Levinas, as consequências trágicas dessa epistemologia moderna ocidental limitada. Entendas, o título da aula de hoje foi esse discurso limitado cartesiano, essa epistemologia limitada cartesiana. Eu vou destacar 3 consequências que eu chamo de trágicas. 3 consequências trágicas dessa, entre aspas, epistemologia moderna ocidental. E que, para mim, essas consequências não são só
filosóficas, elas são filosófico-políticas, e que perdura, pelo menos, até o século XIX. Perdura, pelo menos, até uma obra chamada A Ideologia Alemã, de Marx e Engels, e perdura até uma obra chamada Além do Bem e do Mal, de Friedrich Nietzsche, ou Verdade e Mentira no Sentido da Moral, de Nietzsche, posterior a Marx. 1871, 1873, eu estou falando aqui. São duas obras importantíssimas para radicalizar contra esse sujeito moderno. Além do Bem e do Mal, Friedrich Nietzsche, Verdade e Mentira no Sentido da Moral, Friedrich Nietzsche, e A Ideologia Alemã, de Karl Marx e Friedrich Engels. São três obras antimodernas no sentido cartesiano, no sentido lockeano, no sentido kantiano, e principalmente no sentido do idealismo alemão. Mas leiam um dia essas obras, sei lá, em algum momento da vida, tá? É importante. Veja, então, eu vou trabalhar para terminar o que eu chamo de 3 consequências trágicas dessa epistemologia moderna ocidental. A primeira, a chamada centralidade do eu, entre aspas, até chegar ao subjetivismo individualista mais radical. Vou repetir. A primeira consequência trágica dessa epistemologia moderna ocidental é a centralidade do eu até o subjetivismo individualista mais exacerbado. E aqui aparece uma coisa, minha gente, que o Dussel destaca e eu acho fundamental. A ideia de um subjetivismo individualista é uma aporia. Vocês sabem que a aporia, em filosofia, pelo menos desde a tábua das categorias de Aristóteles, né? Uma aporia é literalmente um beco sem saída, um caminho sem saída, né? Todo subjetivismo ele é aporético. Sabe, eu vou dar uma metáfora que vocês devem saber, porque é uma metáfora que foi usada por Marx, eu adoro essa metáfora, tá? É uma piada alemã. Existia na Alemanha uma figura chamada o Barão de Munchausen. Já viram falar na história do Barão de Munchausen? Suponho que alguns aqui já viram, né? Quem não viu, diga, mas existe a história. Existe várias lendas. Esse Barão de Munchausen, ele é como se fosse uma espécie de Pedro Malazarte da cultura brasileira. É uma figura folclórica, contador de história e tal. E é um mentiroso também, um mentiroso quanto mais. Ele conta uma história que ele uma vez caiu numa areia movediça. Você sabe o que é areia movediça, né? Aquele pântano que você cai, se não tiver onde se apegar, você vai afundar, porque ela puxa para baixo, né? Ele caiu numa areia movediça e como ele não tinha como se apegar, ele teve uma ideia brilhante, que era sair puxando os próprios cabelos. Essa ideia, isso é famoso, a ideia do Barão de Munchausen. Não sei se vocês sabem dessa história. A história é citada por várias pessoas. Tal. É uma história do século XVIII alemão. Então, ele teve a ideia de não pôde se apegar em nenhum galho, nada. Ele estava se afogando, ia morrer, e ele lembrou, se eu posso sair puxando meus próprios cabelos, eu puxo meus cabelos e saio. E ele inventou essa história de que saiu de um pântano de areia movediça puxando os próprios cabelos. O solipsismo é isso. Essa tese do Barão de Munchausen é uma piada com o solipsismo, porque é aporético, isso é uma aporia. Ninguém consegue sair de areia movediça puxando os próprios cabelos. Isso é aporético. Isto é aporético. Então, o solipsismo moderno, ele é aporético. Qual é a aporia do solipsismo moderno? É o seu subjetivismo. É não ter nenhuma mediação intersubjetiva. É a ideia de que eu conheço, porque há algo em mim, como diz Descartes, há uma razão inata em mim para conhecer. Isso é aporético. Tá? Primeira consequência trágica. Segunda consequência trágica. A metafísica do ego individual moderno. Essa metafísica do ego individual moderno, aí vamos lá, metafísica aqui é no sentido pejorativo do termo, né? Então, o ego individual moderno ele só existe enquanto metafísica. É um conceito que não tem referente material. É um conceito que não tem base material. É um conceito que não tem referência no real. É por isso que o autor chama de metafísica. O ego individual é uma metafísica. Nietzsche vai dizer maldosamente, é uma ficção. Nietzsche vai radicalizar. Nietzsche diz que o ego moderno é uma ficção. Isso quer dizer, é uma criação mental para Nietzsche. Para Karl Otto é uma metafísica. É uma elaboração conceitual que só existe enquanto fato da voz. O eu não está em lugar nenhum. O eu não existe em lugar nenhum. Eu nunca esqueço uma coisa, quando... é maldade, eu brincando com a turma, eu dava aula para uma turma de... uma turma, eu acho que era serviço social, uma turma grande e tal. Uma das moças lá disse, mas professor, o meu eu está aqui dentro de mim. Eu disse, minha filha, vamos lá. Onde está esse eu em você?
Em que lugar está esse eu? Vamos lá, ou em qual lugar? Se ela apontou para o lado do coração. Não, mas aí o coração é uma. O coração é um músculo, né? Então, assim, se você tirar uma radiografia, você vai discutir, você vai descobrir alguma coisa chamada eu, ou você vai descobrir intestino, fígado, cérebro, etc, etc. Então, assim, não existe o eu enquanto órgão corpóreo, essa é a questão. Não existe. Significa dizer, ele é uma metafísica no sentido que ele é uma criação meramente conceitual, sem referência no real. Então, esse ego individual moderno, aí eu vou usar, Nietzsche usa ficção, eu prefiro Marx. Marx usa construto ideológico. É um construto ideológico. Por quê? Porque serve a alguma coisa. Ele não é apenas uma ficção do nada. Veja, a metafísica do sujeito moderno não é uma construção para nada, um mero delírio da cabeça de Descartes. O sujeito moderno, ele serve perfeitamente para o modelo de sociedade burguesa de Descartes. É isso que Marx quer dizer. Significa dizer, é um construto ideológico. Não é apenas uma ficção, é um construto ideológico, né? E terceira consequência trágica é a consciência solipsista como uma invenção do eu ou como ideologia do eu. Então, essa é a terceira. Você vai dizer, ao construir uma ideologia do eu nego completamente a alteridade. Eu vou dizer, a filosofia moderna, ao ser uma ideologia do eu, ela nega radicalmente a alteridade. Significa dizer, só uma filosofia da alteridade desconstrói a filosofia moderna do eu. Porque a filosofia moderna do eu é anti-alteridade, é contra a alteridade. Ela inviabiliza a alteridade, no sentido que falou o Renato. Inviabiliza completamente a ideia de alteridade. Então, não há possibilidade de um outro que não seja o outro da ideologia do eu moderno, da ideologia egóica moderna. Então, por isso que eu vou dizer mais chavões aqui, me perdoe. Assim, por isso que, olha, palavras como socialismo só virá no fim dessa trajetória egóica aqui. Palavras como socialismo ou comunismo são palavras bem para lá da modernidade, dessa modernidade cartesiana, porque essa modernidade cartesiana impediria qualquer experiência comunitária, né? Olha, o Henrique Dulce, ele tem um livro que eu li há muito tempo atrás, eu fazia teologia ainda, nos anos 80 no Recife, que eu só vou citar o título dele e o subtítulo, e vocês vão entender por que é importante. O nome do livro é Ética Comunitária, Liberta o Pobre. O título do livro é Ética Comunitária, Liberta o Pobre. Porque para Dulce é o seguinte, só é possível falar em ética se eu falar em comunidade. Se eu falar em ética sem comunidade, é meramente moral, é meramente moralismo. Não tem dimensão comunitária. Ética que não tem dimensão comunitária, para Dulce, é formalismo. É formalismo abstrato moderno. É filho ainda dessa tradição egóica moderna. Tal. Agora, quem enterrou de vez esse sonho ou esse pesadelo do subjetivismo moderno foi, sem dúvida nenhuma, Marx, Nietzsche, a filosofia social da escola de Frankfurt e Lukács, inicialmente. São quatro escolas que eu vejo aí, digamos, como crítico desse modelo solipsista moderno, né? Ainda se eu vou ficar na Europa, né? A Europa criticando a Europa. A filosofia social dos frankfurtianos, a obra de Marx, a obra de Nietzsche e principalmente a obra de Lukács. Georg Lukács, o húngaro. Então, assim, são filósofos que vão rebater isso. Porque isso levou a filosofia a uma aporia. A filosofia moderna, e saibam disso, por isso que a gente fala de filosofia contemporânea, sabem disso, né? A gente tem um modelo bem hegeliano que é assim, história da filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea. A história da filosofia contemporânea é literalmente a reação à filosofia moderna. É a saturação do subjetivismo moderno que vai fazer com que a filosofia moderna entre numa aporia
Acho que sim, viu? Caiu todo mundo, cara. Só ficou nós dois. Não, eu tô aqui. Eita. O meu tá funcionando normal aqui. Só o Romero que caiu, aparentemente. Carlos, continue. Oxe, quem sou eu? Vê se ele voltou. Diga aí, cara, quem foi que mais que enterrou aí o moderno? Caiu a internet. Caiu a minha, voltou. Mas aí, então vamos começar a conversa. Tem uma questão pra você Tranquilo, aqui da Carlos, é isso. Renata. Veja, Carlos, tem alguma questão? A Renata Pois não, falou o tranquilo, seguinte. diga aí, Renato. Fala aí, Renata, vá. Sua voz é mais bonita que a minha. Oi. Não, Romero, eu perguntei se você acha que o Freud, nesse sentido, ele ajuda ou atrapalha na... Ajuda, no Ave sentido de... Maria. Não, eu sou tranquilo, Renata. Você não tendo eu não tenho dúvida que ajuda. Agora, veja bem, a psicanálise, ela é um paradoxo. Eu sempre, às vezes eu gosto de separar, veja, que os psicanalistas não me escutem. Mas eu gosto de separar Lacan da psicanálise e Freud da psicanálise. Porque, veja bem, a psicanálise às vezes mais atrapalha, porque a psicanálise ela tem uma concepção de divã que é muito individualizada. Agora, você sabe mais que eu, Antônio sabe mais que eu, que a psicanálise não foi apenas o divã, né? Quando você vai ler aquilo que Renato Mezan chama os textos de cultura de Freud, né? Totem Tabu, Moisés Monoteísmo, Maior Estado da Civilização. Por exemplo, uma obra como, eu adoro, eu acho um ensaio primoroso de Freud, que é O Futuro de uma Ilusão. Então, assim, o debate de Freud com a cultura é absolutamente extraordinário e, para mim, faz Freud ser um contemporâneo e não moderno, tá certo? Agora, a psicanálise, enquanto projeto egóico de cura, não, de terapia individual, ela é moderna. Então, assim, eu diria que a psicanálise é um paradoxo. Não sei se Renato entende isso. Não sei como é que tu entende, Renato. Não, eu compreendo dessa forma, porque é o seguinte, do mesmo modo que o Freud pega o ego e estilhaça o ego, tira totalmente a unidade do ego. Então, nesse sentido, Perfeito, ele é um isso. Nesse sentido, Massa. ele é um contemporâneo, mas, ao mesmo tempo, essa forma de tratamento individual e a triangulação do papai, mamãe e filhinho, que faz parte dos elementos da cultura, Perfeito. Parece que faz reviver toda a modernidade. Aí eu sempre fico muito agoniada lendo Freud e fazendo meus projetos por causa disso. E a gente sempre acha que está indo... Olha, massa, Renata. Merece aprofundar. Se você quer aprofundar, não tenha medo, não tenha dúvida, não se angustie tanto, porque vale a pena. Porque Freud é esse paradoxo mesmo, até por conta da psicanálise. Eu acho que concordo contigo, ele estilhaça o ego, sem dúvida nenhuma, e isso é importante para a filosofia contemporânea. Por isso que eu acho que Freud é um filósofo contemporâneo. Agora, eu vou lhe contar um fato que eu não sei se você conhece, eu recomendo que leia. Leia assim, não necessariamente para um estudo, mas leia para você pensar. Tem uma psicanalista negra chamada... ela escreveu um livro chamado Tornar-se Negro. Não sei se você conhece. Neuza Santos, Você sabe que Neuza viveu uma situação, ela viveu um sofrimento existencial com essa pesquisa dela e usando a psicanálise, porque ela percebeu o seguinte, que ela queria, na verdade, compreender subjetivamente o racismo e ela percebeu que a psicanálise, enquanto divã, tem um limite de tratar individualmente, e ela queria entender o racismo enquanto construção coletiva e social. Mas, usando a psicanálise, ela esbarrava em perspectivas individuais. Né? Olha, eu acho que essa mulher, ela chegou no... Esse livro, Tornar-se Negro, ele é um livro clássico no debate do racismo contemporâneo, mas ele não é só isso, ele tem um debate metodológico de fundo, ela foi orientanda de Jurandir Freire Costa, que é um grande psicanalista brasileiro, uma figura que trabalha com psicanálise e sociedade, eu gosto muito de Jurandir, ele foi orientador dela, e eu acho que ele viveu com ela essa angústia, que é assim, como é que você vai tratar um tema como o racismo, que é absolutamente coletivo, que é uma condição social, a partir de uma perspectiva metodológica em que trava e limita-se no indivíduo, entende, Renata e demais que pesquisam o tema, talvez Daniel e outros que gostam do tema. Mas esse tema não é apenas um tema para debater racismo para quem é negro, mas é um tema metodológico, entendeu? Que qualquer um se defronta. Então, digamos assim, quem for trabalhar qualquer tema social com a psicanálise vai defrontar com esse problema. Esse foi o problema da relação entre psicanálise e marxismo, entre Marx e a psicanálise. Eu sempre desconfio que os frankfurtianos foram os melhores a tratar essa situação. A entender que Freud é importante, que Marx é importante,
e eles procuraram vias de aproximar, mantendo as especificidades de Marx e Freud. Agora, claro que é comum a Marx e a Freud, e é comum a psicanálise também, como a Freud, não vou dizer a psicanálise, mas como a Marx e Freud, que é a crítica a esse sujeito moderno. Aí não há dúvida, eles são comuns nisso. Agora, o projeto a partir dos dois não é fácil, por isso que não é fácil o casamento entre Marx e Freud, né? Como tem um deles, que foi da escola de Frankfurt, chamado Erich Fromm. Erich Fromm tem um livrinho que eu acho delicioso, assim, eu Adorno odiava Fromm, mas eu pessoalmente gosto muito. É um livro chamado Meu Caminho para Marx e Freud. Não sei se alguém já leu aqui, não sei se a Renata leu esse livro, chama-se Meu Caminho para Marx e Freud. Eu gosto muito, eu acho legal. O Fromm foi um grande psicanalista. Obviamente, quando ele foi para os Estados Unidos, a psicanálise dele virou quase uma autoajuda, mas esse livro dele é muito interessante, né? Porque, na verdade, é um grande depoimento pessoal de como ele foi jogado para ler Marx e Freud e como ele percebeu a importância de Marx e Freud. E é lindo, esse livro tem uma tradução portuguesa chamada Meu Caminho para Marx e Freud, Erich Fromm. Bem, é isso. Não sei se responde a Renata, mas de boa, fica à vontade aí. Responde sim. Agora, esse livro do Fromm eu não conhecia. Ah, eu pensei que você conhecia, porque, tudo bem, Fromm é meio sujeito heterodoxo demais. Para Adorno, ele era heterodoxo demais, é muito desgarrado, né? É um psicanalista desgarrado, mas eu pessoalmente gosto dele. Foi muito lido por uma certa tradição católica nos anos 70 e 80 e tal, e ele escreveu muito, esse cara. E esse livro tem tradução em português, eu tenho ele, chama-se Meu Caminho para Marx e Freud. Beleza, mas e aí? Mais uma questão sobre a epistemologia moderna, limites, Descartes, como vocês viram, filosofia moderna, etc. Fiquem à vontade, pô. Temos uns minutinhos aí, não tem prova, não. Para o pessoal que está estudando Marx, eu espero que tenha entendido como Marx é um bom crítico do pensamento moderno. Fundamental para entender, inclusive, a ideologia alemã. A ideologia alemã é uma grande obra. A crítica que Marx faz aos idealistas alemães, à esquerda hegeliana, serve para toda a filosofia moderna. É a mesma crítica ao pensamento chamado moderno. O que eu estou chamando de pensamento moderno é Descartes, Locke, Kant, Leibniz, Berkeley, Hume, etc. Tranquilo? Mais alguma coisa? Se não, bem. É isso. Me adiantando aqui, aí na próxima semana, nós vamos entrar um pouquinho nesse debate mais, tipo, Guiné de Sepúlveda, depois Bartolomé de Las Casas, a ideia da filosofia moderna e a questão indígena, um pouco a legislação moderna e a questão indígena, esse debate mais próximo da alteridade, etc. É o que a gente vai fazer na próxima semana, tá certo? Aí vamos, porque o faz um processo que eu acho muito bacana. Ele vai deslocando processualmente da Europa para as Américas, da Europa para fora da Europa. Ele não dá uma coisa abrupta, eu acho legal isso. Ele dialoga, ele é muito parecido com o BB, ele dialoga muito com o pensamento europeu e sai, dialoga e sai, sabe? Aquela coisa, africano sofreu colonização do seu latino-americano, eu acho que há esse jogo, e eu acho muito interessante, e aos poucos ele vai construindo uma outra epistemologia. Porque o grande projeto de Dussel é escrever uma outra epistemologia do que ele chama, a partir do que ele chama de filosofia da libertação latino-americana, tá certo? Esse é o grande projeto dele, eu não vou esconder aqui, é fácil, não é spoiler já e tal. Mas eu acho importante esse debate que ele faz. Gosto muito. E é pouco estudado nas universidades brasileiras, o que é uma pena. Bem, é isso. Se não há mais a aula, da minha parte, o conteúdo que eu tinha preparado é por aí. Beleza? Tranquilo? Carlos, hoje à noite tudo certo? Hoje à noite tudo certo, é 8h30, sobre a ideologia alemã? Maravilha. Muito bem. Hoje à noite temos uma conversa com a ideologia alemã. Se alguém daqui quiser acompanhar, fique à vontade. Carlos é que é o coordenador aí e tal. Hoje à noite nós vamos ter uma conversa sobre a ideologia alemã, um pouco o método da ideologia alemã de Marx, etc. Aí é um grupo que o pessoal tem. Carlos, Luiz, Bené, etc. Tranquilo. Quem tiver interesse desse grupo. É a noitinha. 8h30, Carlos, é isso? 8h30, beleza. Então é isso. E na próxima quinta, nós estamos de novo. Próxima quinta, nesse mesmo horário, 16 horas, esse deslocamento do pensamento europeu moderno para o pensamento fora da Europa. Tá certo? Tranquilo?
É isso. Do encontro da quinta de novo, desse nosso, né? E se alguém quiser o da noite, aí é com você também, beleza? Massa, minha gente. Boa tarde para todos e todas. Valeu demais. Massa. Boa tarde, gente.